Boa noite, meus queridos alunos. Bela sexta-feira, hein? Sexta-feira à noite, segunda aula. Horário perfeito para estudar direito previdenciário. Delícia, hein? Pessoal entrando na aula. Professor. Boa noite. Boa, Eduarda. Benedito, boa noite. Josimar, boa noite. Vamos compartilhar a nossa tela para a gente pegar de onde paramos no nosso material. Maiara, boa noite. De onde paramos, gente. Pessoal, na última aula, fazendo aquela recapitulação básica aí para ver se nossos queridos colegas retornam. Retornam não, né? Vêm para a nossa aula. Aula sexta-feira de emenda de feriado, né? Porque segunda é feriadão. Então, vamos recapitular a aula passada, gente. Né? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Gente, a aula passada a gente falou basicamente aí dos períodos de carência, número mínimo de contribuições necessárias para que a gente possa pleitear um benefício junto ao INSS. Vimos ainda que quando há perda da qualidade segurada, deve-se observar a regra de 1/3, ou seja, para o aproveitamento das contribuições anteriores à perda da qualidade segurada, o segurado deverá fazer uma nova filiação e recolher 1/3 do benefício a que ele queira pleitear. Vimos ainda que o salário de benefício. O salário de benefício é a base de cálculo utilizado para o cálculo, como o próprio nome diz, dos benefícios da Previdência, salvo no caso o salário família, salvo no caso o salário maternidade, que não se aplica o salário de benefício como base de cálculo. Vimos que o salário de benefício ele é calculado com base na média aritmética do número de contribuições atualizadas, com base e multiplicado pela alíquota do que a gente denomina de renda mensal inicial, que é esse item 7 aqui, ou renda mensal de benefício. Então, para apurar o valor que a gente vai receber da Previdência Social, você vai pegar o salário de benefício, média aritmética, né, de acordo com o benefício, e pegar a porcentagem da renda mensal do benefício, aplicar sobre esse salário de benefício, e aí a gente vai conseguir alcançar o valor que será pago quanto ao benefício. E, por fim, falamos de maneira mais superficial, mas a gente vai aprofundar hoje, das prestações da Previdência Social. Professor, quais são as prestações da Previdência? Opa, esse aqui fica melhor. Aí. Bom, gente, existem os benefícios, ou seja, as prestações fornecidas aos segurados, as prestações fornecidas aos dependentes e as prestações fornecidas tanto ao segurado quanto a dependentes. As prestações fornecidas aos segurados normalmente são as aposentadorias, entre elas temos a invalidez, a especial, a anuidade e a tempo de contribuição. E, em contrapartida, outros benefícios concedidos apenas aos segurados são auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. Além disso, existem os benefícios que são destinados exclusivamente aos dependentes. E são dois os que são destinados exclusivamente aos dependentes, que é a pensão por morte e o auxílio-reclusão. E existe aquele ainda que são o quê? Aqueles benefícios que são destinados tanto a segurados quanto a dependentes, que são o serviço social e a reabilitação profissional. Então, resumindo, tem a tabelinha aqui embaixo, segundo o artigo 18 da Lei 8.213 de 1991, estão aqui os benefícios. Quanto ao segurado, vou negritar aqui. Quanto ao dependente, vou negritar aqui também. E quanto ao segurado e quanto ao dependente. Lembrando, gente, é comum em prova de ordem e prova de concurso público perguntar a quem são destinados os benefícios. Regra, que normalmente pegadinha que normalmente é utilizada em prova é a seguinte: qual benefício são pagos aos dependentes? E eles colocam, por exemplo, o salário família. O salário família normalmente ele é devido em decorrência do dependente, mas ele é pago ao segurado.
E da mesma forma o auxílio reclusão, que muitos acham que é pago a quem está recluso ou detento, na verdade ele é pago em razão do detento ou do recluso. No entanto, ele é pago aos dependentes, à família do segurado. Então é comum fazer a inversão desses dois e tentar ocasionar uma confusão e levar a erro, né, o avaliado ou examinado. Então, resumindo, recapitulando, benefícios pagos aos segurados são as aposentadorias, o auxílio-doença, o salário-família, o salário-maternidade e o auxílio-acidente. Aos dependentes, pensão por morte, auxílio-reclusão. Aos segurados e dependentes, a reabilitação profissional e o serviço social, certo? Beleza, professor. O que mais que a gente pode apontar quando a gente começa a falar de prestações dos benefícios, prestações e benefícios pagos ou fornecidos pelo regime geral de previdência social? Primeiro, gente, primeira observação, né? Sempre que o indivíduo precisar do benefício, ele vai ter que cumprir, além dos requisitos específicos, aliás, os requisitos gerais, os requisitos específicos de cada benefício. A gente vai estudar na aula de hoje 2 benefícios. Nós vamos ver em seguida o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E vamos ver requisitos específicos, além dos requisitos gerais para a concessão desses benefícios. Outra regra, outra observação bem importante. Quando a gente fala dos aposentados do regime geral de previdência social, eles não farão jus a nenhum outro benefício fornecido pela Previdência Social em decorrência do exercício da atividade que levou ele à aposentadoria, salvo se for salário-família ou reabilitação profissional. Então, o indivíduo trabalha, aposentou. Eu volto a trabalhar mesmo aposentado. Volto não, ou não deixo de trabalhar mesmo aposentado, salvo o salário-família ou a reabilitação profissional. Esse indivíduo que está aposentado, ele não fará jus a mais nenhum outro benefício pago pela Previdência Social. Então, uma vez aposentado, se for a mesma atividade, o indivíduo ele só pode gozar de salário-família ou reabilitação profissional, isso quando ele for empregado, certo? Outro ponto, o segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho, a gente apontou, e bem como segurado facultativo, se eles não recorrerem a uma alíquota de 20%, eles perdem o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para ter contribuinte individual, segurado facultativo, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, necessariamente haverá um recolhimento sobre 20%, né, da alíquota de 20% sobre o valor de remuneração recebida naquele mês. Agora a gente começa a tratar dos benefícios em espécie. Nós mencionamos quais são, a quem são destinados, e agora a gente passa a tratar de cada um deles de maneira específica. Primeiro benefício da Previdência Social, primeira prestação fornecida pelo regime geral da Previdência Social é o auxílio-doença. O auxílio-doença, gente, ele está previsto no artigo 59, artigo 59 a 64 da Lei 8.213 de 1991, bem como está regulamentado também no artigo 71 a 80 do Decreto 3.048 de 1990. Decreto esse que vem exatamente detalhar a Lei 8.213, que trata dos benefícios. O que é o auxílio-doença? Qual é a definição do auxílio-doença? Qual é o objetivo do auxílio-doença, professor? O auxílio-doença ele nada mais é do que a prestação fornecida pelo regime geral de previdência social em virtude da incapacidade temporária para o trabalho do segurado. Então, o objetivo, né, do auxílio-doença é proteger, resguardar o indivíduo que esteja temporariamente incapacitado para o trabalho. O indivíduo não, né, mas não é qualquer indivíduo, mas o segurado. Resumindo, o auxílio-doença ele destina-se a proteger, a tutelar as incapacidades transitórias, ou seja, não permanentes.
Já que se for uma incapacidade permanente, a gente vai ver mais à frente que haverá fornecimento de outro benefício que a gente não vai explicar agora. Então, o auxílio-doença ele é destinado ao segurado para protegê-lo da incapacidade temporária. Beleza, professor? E qual é a renda mensal de benefício? Qual é aquela renda mensal inicial? Qual é aquela alíquota aplicada para saber qual que vai ser o valor pago de auxílio-doença? Quando se fala em auxílio-doença, aplicar-se a alíquota de 91% do salário de benefício. Então, fez a média aritmética, verificou que o indivíduo tem uma média aritmética aí, vai ter um salário de benefício de R$2.000. Você vê, né, se o indivíduo, né, tiver incapacitado temporariamente para o exercício da atividade, vai aplicar essa alíquota de 91% do auxílio-doença sobre esse salário de benefício. Digamos que tenha encontrado essa média aritmética de R$2.000. 91% de R$2.000 vai dar R$1.820, se me falha a memória. Então, apesar de na prática ter uma média de R$2.000, quando ele se afastar para receber o auxílio-doença, ele vai receber R$1.820 em razão da aplicação da alíquota de 21%. Então, o RMB, o renda mensal de benefício do auxílio-doença, é 91% do salário de benefício, certo? É bom apontar também, gente. Desculpa, pigarreira agora, final da semana, né? Última aula, a garganta já não está boa nesse clima seco. Gente, se houver a cessação do auxílio-doença e depois houver a retomada ou o agravamento ou a sequela resulte em reabertura do benefício, ou seja, tem que reabrir o benefício, a renda mensal depois ela passa a ser de 91% sobre o auxílio-doença cessado. Então, se ele para e volta a receber, depois vai ser 91% sobre o auxílio-doença cessado. Então, ele reduz um pouco o valor. Nós vimos já a carência do auxílio-doença, a carência que é o número mínimo de contribuições para você ter direito ao auxílio-doença. Quando se fala de auxílio-doença, é um período de 12 contribuições. Para fazer jus, portanto, ao auxílio-doença, o indivíduo, o segurado, deverá contribuir por um período de 12 contribuições, portanto, 12 meses de contribuição, exceto quando se tratar de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou doença que esteja indicada pelo INSS como doença grave, né, indicada pelo INSS. Resumindo, então, se o indivíduo quer receber auxílio-doença, se ele sofrer algum acidente de qualquer natureza, seja do trabalho ou fora do trabalho, doença profissional ou outra doença indicada pelo INSS, não haverá necessidade de comprovação da carência de 12 meses. Alguém falou alguma coisa aí? Não, eu estou escutando demais. Não, né? Então, gente, só para recapitular. Então, a carência do auxílio-doença, período de 12 meses. Comprovou os 12 meses? Maravilha, pede o auxílio-doença. Pergunta do Alan. Vamos lá. Pode contribuição de tempo de contribuição de regimes próprios? Pode. Acho que pode contar, né? Pode contar tempo de contribuição de regimes próprios. Você diz o quê? Do regime público? Então, digamos aí, ele está no regime próprio e no público, a contagem pode até acontecer, Alan. O que não pode acontecer é receber, por exemplo, 2 benefícios do mesmo regime. Então, 2 benefícios do regime geral de previdência, não pode. Ou 2 do regime próprio de previdência, não pode. É um por regime. Por isso que pode acumular um do próprio e um do privado. E as contribuições, né, que são do regime próprio, eles servem para o regime próprio. Ou seja, eles são contados sim. Certo? Voltando à carência aqui. Deixa eu ver aqui. Continuação da pergunta. Para efeito do auxílio doença. Não, aí não soma,
Para efeito de tempo de contribuição, achei que você estava falando de aposentadoria. Para efeito de auxílio-doença, sem problema, fica tranquilo, não tem problema não. Então, aí não, tá? Por quê? Porque o regime próprio se arrecada para um regime, exatamente para um fundo, e o regime geral para outro fundo. Então, nessa possibilidade, nessa questão do auxílio-doença, ele tem que ser 12 para o mesmo regime. Aqui a gente está falando do regime geral. Até porque, apesar de normalmente o regime próprio ele copiar o regime geral, ele pode ter regra diferenciada. Tá? Então, pode ser que não seja 12 meses, tá, de contribuição. Então, pode mudar. Tá? Mas para auxílio-doença, são 12 meses no regime geral de previdência social. E como eu mencionei para vocês, podem ser algumas doenças que não vão precisar comprovar carência, que são aquelas doenças que são estabelecidas como grave pelo próprio INSS. Então, eu mencionei aí, está na apostila, vou mencionar algumas delas, como tuberculose, hanseníase, câncer. Normalmente, essas doenças, elas desprezam, elas desqualificam ou não necessitam, eles vão digamos aí, eles vão desprezar o período de carência, eles não vão necessariamente obrigar o indivíduo a comprovar esses 12 meses em razão dessas doenças graves, certo? Então, isso aí é uma medida excepcional. Início do pagamento do auxílio-doença. Quando que o auxílio-doença ele é pago? A partir de quando o auxílio-doença ele é pago? Apesar de ter rolado uma confusão entre 2014 e 2015, ele voltou ao padrão, ou seja, voltou ao prazo que era anterior. Que houve uma alteração que aumentou para 30 dias, ou seja, a partir do 30º dia que era pago o auxílio-doença, e depois houve toda uma alteração, uma alteração não, houve uma alteração por medida provisória da lei, e depois essa medida provisória ela não foi convertida em lei, portanto ela perdeu a sua validade. Perdendo a validade, voltou a ser o que era antigamente. Então, hoje, quanto ao auxílio-doença, apesar de eu explicar isso aqui no início, que é isso que eu estou falando, o auxílio-doença ao empregado, ao segurado empregado, ele é pago a partir do 16º dia. Os 15 primeiros dias, eles são de responsabilidades do empregador, certo? Então, os primeiros 15 dias de afastamento são de responsabilidade do empregador. Então, ele paga, ele remunera esses primeiros 15 dias. E, contrapartida, a partir do 15º dia, o INSS, ou seja, no 16º dia, o INSS assume o pagamento do auxílio-doença. Legal, professor. Mas você falou que essa questão da regra dos 15 dias, ele é voltado para quem? Para o segurado empregado, certo? Legal. E para os demais segurados? Para os demais segurados, gente, haverá a concessão aí do auxílio-doença a partir da incapacidade, certo? Para os demais, segurado contribuinte individual, especial, doméstico, avulso, será da data, na verdade, da incapacidade, certo? Então, voltando, recapitulando, se o segurado é empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, quem paga será o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, certo? Professor, e se depois de passado um período ele retoma a atividade, ele verifica que ele não está apto ainda para o trabalho? Nessa situação, haverá o restabelecimento do auxílio-doença. Só que ele será restabelecido de imediato, sem os 15 dias, se da data do retorno dele, ele voltar a ser afastado no prazo de 60 dias. Então, se no prazo de 60 dias o indivíduo voltar a se afastar pela mesma causa, mesma doença, mesmo fato, ele não terá o que novamente a empresa pagar os primeiros 15 dias para conceder de novo o auxílio-doença. Haverá o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, tendo em vista que foi dentro de um prazo de 60 dias após o retorno, certo?
Seguindo. Professor, Diga. Oi. Esse prazo de 60 dias vale para todos os segurados? Todos. A gente vai ver ali abaixo, né, tá até mais aqui abaixo, ó, quem são os beneficiários do auxílio-doença? Todos os segurados. Então, todas as regras que a gente está falando aqui serão também para os demais segurados. Né? O que acontece? Esse dos 60 dias normalmente é para o segurado empregado, porque os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. No entanto, esses 60 dias servem o quê? Para argumentar para os demais segurados que a partir do momento que 60 dias eles voltarem a se afastar, eles não vão ter que receber a partir do requerimento, mas sim desde a época que ele estava afastado, a partir do retorno. Ou seja, ele vai ter uma continuidade, ele não vai ter um lapso sem ficar recebendo auxílio-doença. Ele já vai o quê? Recuperar o período anterior. Então, ele trabalhou 30 dias, voltou a trabalhar, viu que não estava capacitado, estou dizendo para os outros segurados que não são empregados, tá? E ele vai o quê? Opa, eu não estou ainda em condições de voltar ao trabalho. Ele vai comunicar o INSS e aí, se for dentro desse prazo de 60 dias, ele retorna desde do término do outro benefício. Entendeu? Então, ele aproveita o período anterior para esse indivíduo não ficar sem receber. Até porque, se ele ficar sem receber, né, se ele tivesse que aguardar uma nova análise, um novo requerimento, ele poderia ficar um prazo aí sem receber auxílio-doença, e se ele está incapacitado temporariamente do trabalho, ele também ficaria sem trabalhar. Então, nessa situação, ele estaria num limbo aí sem ter direito ao benefício. Então, isso foi criado exatamente para evitar esse prejuízo, certo? Para ele não ficar um período sem receber. Quando há, lógico, como eu tinha dito, ele novamente se demonstra incapacitado pela mesma causa. Se for outra causa, muda tudo. Se for outra causa, vai ter que fazer o requerimento, vai ter que aguardar, tal, e aí aquele prazo entre o término do outro e o início do outro requerimento, ou da outra incapacidade, o INSS não vai pagar, certo? Ele não vai remunerar esse período. Tranquilo? Término do auxílio-doença. O auxílio-doença ele termina, primeiro, o mais comum, pela cessação da incapacidade, pela conversão da incapacidade do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, e também pelo retorno à atividade, apesar de não estar aqui, o retorno à atividade também suspende o auxílio-doença. Então, durante o auxílio-doença, o indivíduo não pode trabalhar porque ele está temporariamente incapacitado para o trabalho. Se ele recuperar a capacidade, encerra. Se ele voltar a trabalhar, encerra. Se ele converter a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria ou auxílio-acidente, encerra o auxílio-doença. Então, você não vai receber auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao mesmo tempo, ou auxílio-doença e auxílio-acidente ao mesmo tempo. Haverá cessação do benefício. Além disso, existe, quanto ao término, que se denomina alta programada. Dependendo da doença ou da lesão sofrida pelo segurado, o médico perito do INSS ele consegue fazer uma expectativa de quando haverá a recuperação da capacidade pelo segurado. Então, digamos aí, o indivíduo quebra o braço. Aí o médico vai avaliar, falar, pelo laudo médico, pela avaliação que eu fiz aqui, em 45 dias você já vai estar pronto para trabalhar de novo. E ele já determina o que se chama de alta programada, uma previsão, uma data para o término do benefício. Então, passou os 45 dias, cessa o benefício, porque há a presunção de que esse indivíduo recuperou a capacidade. No entanto, se não ocorrer dele recuperar a capacidade ou ele entender que não é suficiente esse prazo para a recuperação da capacidade para o segurado não entender que isso vai acontecer dentro de 45 dias ou chegando próximo do término desse período, é possível que ele faça uma solicitação de uma nova perícia para comprovar que esse prazo ele vai ser ultrapassado ou já foi ultrapassado, ou seja, esses 45 dias não foram suficientes para a recuperação da capacidade do segurado, certo? Isso é muito comum. Tem muita alta programada no INSS
para evitar que as pessoas fiquem recebendo, os segurados fiquem recebendo por longo prazo o auxílio-doença, então o médico ele estabelece uma alta programada. E muitas vezes esse prazo estabelecido ele não é suficiente para a recuperação da capacidade e há necessidade de extensão. E aí haverá necessidade de solicitação dessa nova perícia para comprovar a necessidade da extensão. Certo? Como a gente estava conversando antes, beneficiários. Quem tem direito ao auxílio-doença? Todos os segurados do regime geral de previdência social têm direito ao auxílio-doença. Então, contribuinte individual tem? Tem. Empregado tem? Tem. Empregado doméstico tem? Tem. Avulso tem? Tem. Segurado facultativo tem? Tem. Segurado especial tem? Tem. Todos eles terão direito ao benefício do auxílio-doença. Só um ponto aqui a ser observado. O auxílio-doença ele só é pago para lesões pós-ocorridas, ou seja, você já é segurado e aí sofre um tipo de lesão ou é acometido de alguma doença. Agora, se é uma doença pré-existente ou um fato anterior ao indivíduo se tornar segurado, não haverá pagamento de auxílio-doença. Portanto, não se admite requerimento de benefício de doença pré-existente, certo? Seguindo. Ah, professor, e se o auxílio-doença pago o auxílio-doença? Digamos aí, eu tenho 2 empregos, certo? Se eu tenho 2 empregos e aí eu sofri um acidente, estou incapacitado para um, quer dizer que se eu continuar trabalhando no outro, eu perco o benefício? Ou seja, é devido o benefício quando ocorrem apenas em uma das atividades, quando o segurado exerce mais de uma? E aí, o que vocês acham? Mesmo que o indivíduo tenha 2 atividades, se ele estiver incapacitado apenas para uma delas, ele vai receber auxílio-doença, mas esse auxílio-doença vai ser um valor menor, muitas vezes pode ser até inclusive menor que o salário mínimo. Mas tem que ser o quê? Incapacidade para um, incapacidade para o outro. No entanto, isso não é tão comum. Por quê? Porque normalmente quando o indivíduo está incapacitado por trabalho, ele está incapacitado para qualquer exercício de qualquer atividade. Então ele vai receber auxílio-doença, certo? E vai se afastar dos 2 empregos. Agora, se ele está incapacitado apenas para um, ele pode continuar trabalhando, vai receber de maneira excepcional, porque via de regra, trabalhou, cessa o auxílio-doença, mas no caso dele ter 2 empregos e ele ter a capacidade para apenas um deles, ele poderá trabalhar nesse, exercer sua atividade laboral nesse, e, no entanto, ele poderá ter uma redução no pagamento do auxílio-doença por ter certa capacidade, ou seja, parte da sua capacidade, certo? Agora, se nas várias atividades ele tem 2, 3 empregos e ele exercer a mesma profissão, então ele trabalha como garçom de manhã num restaurante, na hora do almoço, e de noite em outro. Se a atividade é a mesma, ele está incapacitado para um, ele está incapacitado para outro, ele tem que afastar de ambos e vai receber o auxílio-doença, certo? Vamos ver aqui, perguntas. Não, Alan, na verdade o auxílio-doença ele paga com o valor no mínimo de um salário mínimo. A regra é essa, quando a gente estudou. No entanto, na situação excepcional que eu acabei de falar, que é o quê? Do indivíduo estar incapacitado por uma atividade e capacitado para outra, ele sofreu um acidente, mas ele não parou de exercer essa atividade, porque para essa ele está ok, e nessa não, ele vai, mesmo que trabalhe nessa, receber auxílio-doença por causa dessa que ele está incapacitado, mas por exercer uma atividade remunerada e ainda poder receber auxílio-doença, e esse auxílio-doença, em razão dele receber, em razão da primeira atividade, poderá ser inferior ao salário mínimo. Mas isso é medida excepcional. Via de regra, o auxílio-doença, o valor mínimo do auxílio-doença é de um salário mínimo. É só nessa situação excepcional dele ter 2 atividades e estar incapacitado para uma, ele assim poderá ter um auxílio-doença proporcional menor, certo? Seguindo. Professor, e se o indivíduo tem prazo para auxílio-doença? Então, tipo assim, estou recebendo auxílio-doença 3 meses, devido. É o máximo? Existe um máximo para receber auxílio-doença? Via de regra, não existe um estabelecimento de prazo máximo de auxílio-doença. O indivíduo pode receber por 3 meses, 8 meses, 1 ano,
2 anos, 4 anos? Isso vai depender exatamente da capacidade laboral dele. Se ficar comprovado nas perícias médicas que ele não está recuperando, não recupera essa condição de trabalho, a sua capacidade de trabalho, ele não vai deixar de receber o auxílio doença, certo? Então, isso é de extrema importância. Por quê? Porque se ele recebe há muito tempo, há um indicativo que essa incapacidade dele, ela não é temporária, porque o auxílio-doença ele é pago em razão da incapacidade temporária. Nessa situação, se comprovar que ela não é temporária, haverá a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Em ambos os casos, a conversão depende de perícia médica, tanto para conceder auxílio-doença, para conceder a aposentadoria por invalidez ou converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, haverá necessariamente a perícia médica, certo? Para comprovar que existe uma incapacidade permanente e definitiva, certo? Obrigações do segurado. Gente, o segurado que esteja recebendo auxílio-doença, ele tem uma principal obrigação. E qual que é essa? A submeter-se a exame médico a cargo do médico, né, perito da Previdência Social. É uma obrigação. Porque se o indivíduo não se submeter à perícia, ao corte do benefício, ou se ainda não foi concedido, ele não será concedido. Tem que passar por perícia, certo? Então, tem que se submeter à perícia do INSS para conceder o benefício, ou no caso de ter que se estender, ou de tempos em tempos ter que fazer uma reavaliação dessa incapacidade, o indivíduo, se for chamado, ele deve se comparecer para a nova perícia. Se não comparecer, corta o benefício. Além disso, também aqueles que estão recebendo auxílio-doença, caso haja programa de reabilitação profissional, eles também têm que se submeter, ou seja, eles também têm que tentar recuperar a capacidade. Agora, em algumas situações, não é obrigado. Primeiro, quando não houver reabilitação profissional na localidade, não vai ter que fazer. E segundo, sempre que houver que fazer um tratamento, se o tratamento ele tiver que ser cirúrgico ou de transfusão de sangue, o segurado não está obrigado a ser submetido, ou seja, é facultativo. Ele não é obrigado, em caso de tratamento para recuperação da capacidade, ele não é obrigado se esse tratamento ele for cirúrgico ou de transfusão de sangue. Pergunta da Rafaela: o benefício pode ser pago de forma retroativa? Pode sim, tá? O que acontece, Rafaela? Em razão da demora das perícias, ainda mais agora no período de pandemia, digamos que eu me afasto hoje, hoje não, mais para trás, dia 1º de maio de 2020, me afastei. Pleiteei benefício, passei 15 dias, a empresa pagou esses primeiros 15 dias, a partir do 16º dia eu estou afastado pelo INSS, certo? No entanto, a perícia não é de imediato, a perícia acontece daqui 3, 4 meses para frente. Na hora que eu fizer a perícia e ficar constatado que eu estou incapacitado, eu vou receber desde lá de trás de maio até a data onde foi confirmada a incapacidade. Então, haverá a possibilidade de pagamento retroativo do auxílio-doença. E, normalmente, é o que acontece. Então, o indivíduo se afasta, vai ficar sem receber da empresa, vai ficar sem receber por um tempo. Pode ser que fique sem receber do INSS por um tempo, mas assim que confirmar, ele recebe o período retroativo. A Eduarda fala assim, inclusive quase sempre, de forma retroativa, quase sempre, porque a perícia não é de imediato, Você precisou em 2015, recebi, já tinha até retornado o serviço. Sim, tem direito. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Eduardo. Você ficou, vamos dar um exemplo só, tá? Digamos que a Eduarda ficou 6 meses até fazer a perícia. Mas quando ela fez a perícia, ela já ficou, digamos que quando ela foi fazer a perícia, no 6º mês ela recuperou a capacidade. Beleza, ela vai ter direito a receber, vai retornar ao trabalho, e esses 6 meses que ela ficou aguardando para confirmar que ela estava incapacitada até aquela perícia, até aquele 6º mês, ela vai receber do INSS. Isso é o que se chama receber
o retroativo. E isso vale para outros benefícios também, como aposentadoria por invalidez. Isso ocorre por quê? Porque demora muito para se efetuar o pagamento, o pagamento não, para se realizar a perícia e, consequentemente, o pagamento dos benefícios, certo? Do auxílio-doença, por exemplo. O auxílio-doença ele se subdivide ainda em dois, gente. Normalmente a gente não tem essa noção, mas o auxílio-doença ele pode ser auxílio-doença denominado auxílio-doença comum ou auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença comum é aquele que é devido, conferido ao segurado em razão de qualquer acidente ou doença não relacionado ao trabalho, sem nexo com o trabalho realizado pelo segurado. Em contrapartida, o auxílio-doença acidentário é o benefício pago, o auxílio-doença pago em razão de um acidente ocorrido no ambiente de trabalho ou uma doença acometida em razão da atividade exercida. O auxílio-doença acidentário ele é conhecido no INSS pela sigla B91, que é benefício 91, auxílio-doença acidentário, e quanto ao auxílio-doença comum, é conhecido pela sigla B31, benefício 31. Professor, e qual que é a diferença dos dois? Os dois não são em razão da incapacidade temporária? Sim, os dois são em razão da incapacidade temporária. Enquanto auxílio-doença, qualquer acidente que não seja de trabalho, o auxílio-doença acidentário é em razão de qualquer atividade exercida na prática, auxílio-doença acidentário em razão de acidente ou doença do trabalho. E o que muda? 2 pontos. No auxílio-doença acidentário, após o retorno, após a cessação da incapacidade, haverá o que se denomina estabilidade acidentária, ou seja, o indivíduo segurado terá garantia de estabilidade pelos 12 meses subsequentes à cessação do auxílio-doença acidentário. Enquanto auxílio-doença comum, não há esse benefício, podendo o indivíduo ser desligado de maneira imediata. Além disso, se for auxílio-doença acidentária que você recebeu, haverá a possibilidade de uma reclamação trabalhista para pleitear dano moral, dano material, dano estético, por ter sido ocorrido aquele benefício em razão do acidente de trabalho, o que não ocorre com auxílio-doença comum, ou seja, aí você não entra contra a empresa porque não foi na empresa. Exemplos. Digamos aí que o professor é motoqueiro e vai para a Chapada passear de moto. Cai de moto e aí rala todo o braço. Vai ficar aí 60 dias de molho. Gente, eu não trabalho, eu dou aula, eu não trabalho com moto. Eu não sou motoboy. Então, o que aconteceu foi um acidente que não foi de natureza acidentária. Não foi em razão do trabalho por mim realizado. Então, eu vou receber o auxílio-doença comum. Fico 60 dias recebendo aí o benefício. Passou o benefício, eu retorno. Se a empresa quiser, ela pode me desligar de imediato, porque eu não tenho estabilidade no emprego, porque foi auxílio-doença que eu recebi, auxílio-doença comum. Agora, digamos aí que a gente estivesse em aula presencial. Estou dando aula lá e o quadro negro cai na cabeça do professor. O que acontece foi um acidente de trabalho. Eu estaria realizando essa atividade estaria trabalhando quando houve o acidente. Então, aí eu estaria beneficiado pelo auxílio-doença acidentário. Quando eu recuperasse a capacidade, eu ainda teria o prazo de garantia de 1 ano de estabilidade a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, certo? Então, tem essa distinção, certo? Então, no auxílio-doença comum... Oi, diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, foi um auxílio-doença acidentário. Aconteceu, por exemplo, aconteceu com um colega meu isso. Ele caiu, sofreu um acidente dentro da empresa. Certo. Por exemplo, ele, enquanto ele estava encostado, encerrou o contrato dele, por exemplo. Era um contrato de terceirização com um órgão público. Se acabar o contrato, acabou a licitação, acabou tudo, ele já ia ter o desligamento dele. Mesmo assim, ele tem garantido, tem que ficar com ele lá mais 1 ano. O que acontece? Aí não vai ter a administração pública essa obrigação. Por quê? Porque, na verdade, o vínculo de emprego dele é com a empresa terceirizante.
Então, a empresa terceirizante vai ter que manter ele como empregado por mais um ano. Não que ele tenha que trabalhar dentro da administração pública. Oi? Independente da licitação, se ele foi contratado para prestar serviço, mesmo que terceirizado. Mesmo. A empresa arca com isso aí. Tá? O que pode haver, a responsabilização da administração pública, é se a empresa quebrar e não... Porque, assim, via de regra, ele tem direito à estabilidade. Quando você não consegue a estabilidade, há o que se chama de indenização estabilitária. Ou seja, a empresa vai ter que pagar o valor da indenização que não foi concedida. Ou seja, se ele tinha 12 meses de estabilidade e ele não goza de nenhum porque ele foi desligado, por qualquer que seja o motivo, a empresa vai ter que pagar 12 meses de salário dele. Por quê? Porque ele foi desligado no período que ele estava estável, que ele tinha uma garantia e ela não poderia fazer isso. O que acontece nesse exemplo que você mencionou? Se, por exemplo, ele está vinculado a uma empresa terceirizante que é terceirizada, que presta serviço de trabalho terceirizado, ele está vinculado, ele tem um vínculo de emprego e presta serviço para a administração pública. Se houver a cessação da licitação, ainda que cesse a licitação, a empresa que presta serviço terceirizado vai ter que manter ele como empregado. Mas se quebrar, não importa, aí vai ter que indenizar. Só que se ela quebrar, aí muda a regra. Por quê? Porque aí a administração pública vai ter que indenizar. Se caso a empresa quebre, a administração pública vai ter que indenizá-lo. Tá? Ou seja, não é que o indivíduo vai ter direito ao vínculo com a administração pública ou vai pleitear direitos somente da administração pública. Ele vai poder pleitear daquele período que ele prestou serviço para a administração pública, mais a estabilidade gestante, não, estabilidade acidentária, certo? Outra pergunta. Obrigada. Nada. Outra pergunta da Rafaela aqui. Professor, em havendo óbito do beneficiário, os herdeiros continuam recebendo o benefício até a data da vigência da última parcela? Não, cessação imediata. O auxílio-doença, ele não é um benefício pago aos dependentes, como a gente viu. Ele é um benefício pago exclusivamente ao segurado. O que pode acontecer? Morreu, ele recebeu auxílio-doença, morreu, vai verificar se ele tem direito a converter esse auxílio-doença em pensão por morte. Aí a pensão por morte é paga ao dependente, certo? Então, ficar recebendo auxílio-doença do indivíduo que faleceu, isso aí é irregular. Pode até acontecer na prática, mas isso é errado. Em tese, com o óbito, se juntar a certidão de óbito, cessa o auxílio-doença de imediato. Certo? Certo, Rafael? Professor, e Oi? se for constatado que os herdeiros fizeram o saque do benefício, e aí quando chegou a data da próxima perícia, eles entregaram a certidão de óbito e lá estava a data correta do óbito. Eles têm que ressarcir? Isso na verdade acontece, recebimento indevido de benefício previdenciário, pode, dependendo, se for malandragem, pode configurar até estelionato, apropriação indébita. Agora, se ficar constatado e for possível identificar quem recebeu, vão ter que devolver o valor indevidamente recebido com juros e correção monetária. Tá? O que acontece muitas vezes é que o indivíduo recebe na conta dele e alguém saca sem ninguém ficar sabendo de quem sacou. Aí, nessa situação, há uma irregularidade, mas aí não tem como cobrar porque não sabe quem que foi o responsável por esse saque. Aí o Alan falou, inclusive quem movimenta valores de falecidos sem autorização legal judicial responde e precisa devolver. Perfeitamente, é isso aí. Certo? Vamos ver se vai dar tempo. Acho que dá, porque a aposentadoria por validez é mais simples. Professor, e a aposentadoria por invalidez? O que é e onde está previsto? Bom, a aposentadoria por invalidez está previsto no artigo 42 a 47 da Lei 8.213, com previsão também do artigo 43 a 50 da Lei 3.048 de 1999. Qual é o conceito, a definição de aposentadoria por invalidez e qual é o objetivo, assim como nós avaliamos em auxílio-doença? Primeiro, a aposentadoria por invalidez é o benefício pago ao segurado que está incapacitado permanentemente para o exercício de atividade laboral.
Então, enquanto no auxílio-doença a incapacidade é temporária, na aposentadoria, a incapacidade, aposentadoria por invalidez, a incapacidade ela é permanente. Ou seja, o indivíduo ele vai ser considerado como insuscetível de reabilitação. Ele se tornou incapaz, certo? Seja porque ele já tinha recebido auxílio-doença ou não. Ele pode receber a aposentadoria por invalidez de imediato, direto? Pode. No entanto, a aposentadoria por invalidez, ela é paga apenas ao segurado que está permanentemente incapacitado, certo? E como que se verifica isso? Mais uma vez, através de perícia médica a cargo da Previdência Social. Através do médico que vai se verificar se a incapacidade ela é permanente. Lembrando que o indivíduo ele pode se juntar a todos os documentos que ele entenda necessário para comprovar, né, essa incapacidade, certo? Renda mensal de benefício da aposentadoria por validez. Enquanto no auxílio-doença era 91%, na aposentadoria por validez, a alíquota é de 100% do salário de benefício. Então, se fez a média aritmética, apurou que ele tem um recolhimento de R$2.000, um salário de benefício de R$2.000, aplicou a alíquota de 100%, portanto, a renda mensal da aposentadoria por validez vai ser de R$2.000, ou seja, 100% do salário de benefício. A aposentadoria por validez ela ainda tem uma regra, um ponto bem legal, que existe a possibilidade de um acréscimo de 25%. Além de receber 100%, existe a possibilidade de um acréscimo de 25% se o segurado ele precisar de auxílio permanente de outra pessoa para os seus cuidados. Se for tão grave essa incapacidade que o indivíduo não consiga exercer as atividades básicas do cotidiano, como se alimentar, se levantar da cama e precisar, né, de uma assistência permanente de outra pessoa, ele vai ter um acréscimo no benefício do valor que ele recebe de 25%. E vou mais longe. Esse é um dos poucos casos onde a alíquota de 25% permite que o indivíduo receba acima do teto. Então, digamos que o indivíduo recebe o limite do teto, recebe o teto da aposentadoria por invalidez. E, no entanto, ele precisa de uma assistência permanente de outra pessoa, né, em razão da sua dificuldade. E ele vai poder receber 25% sobre esse valor, e esse valor vai ultrapassar o teto da Previdência Social de R$6.101. E mesmo assim será pago pela Previdência Social. Então é uma situação excepcional de pagamento de benefício acima do teto, quando houver, portanto, uma incapacidade permanente com a necessidade de assistência permanente de outra pessoa. Não, Eduarda, é só se houver a necessidade de um cuidado por outra pessoa. Tá? O que existe, na verdade, quando há necessidade de medicação, é que existe a farmácia pública, né? Aí o indivíduo ele pode verificar quais são as medicações e pedir essas medicações junto ao governo, né? Aí, no entanto, a concessão de remédio, ela não autoriza o aumento no pagamento. Ele vai fazer o quê? Vai procurar outro método para receber esses remédios. Agora, esses 25% são o quê? Exclusivamente para quem precisa de uma assistência permanente de outra pessoa. E esse auxílio pode ser físico ou mental, né? Se a pessoa tiver algum problema, sem capacidade de decorrer de questão intelectual, também é pago esse 25%. Mas isso é porque ele precisa de uma outra pessoa. Questão de remédio não entra nessa situação. Aí o indivíduo vai ter que pleitear junto, né, aos órgãos públicos, verificar se há concessão, se não, entrar até com uma ação judicial para pedir esses remédios, certo? Ah, professor, diga aí situações onde existe aí o pagamento dessa majoração de 25%. Então, cegueira total, quando o indivíduo não tem dois membros superiores ou dois membros inferiores, ou quando ele não tem um membro superior e um membro inferior, quando o indivíduo, quando o uso de prótese foi impossível. Então, essas são situações de pagamento de adicional de 25%, ou também aquelas pessoas que podem ter sofrido algum derrame, que estão incapacitadas, né, ficam acamadas, elas também terão direito ao benefício. Carência da aposentadoria por invalidez.
período de 12 meses, assim como no auxílio-doença, certo? Só que, no entanto, também haverá desnecessidade de comprovação dos 12 meses quando ocorrer acidente de qualquer natureza ou daquelas doenças especificadas no INSS que nós vimos quando estudamos auxílio-doença. Início do pagamento da aposentadoria por invalidez. Se for de conversão, no dia seguinte ao término do auxílio-doença. Ou seja, quando você pede a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, quando começa a pagar a aposentadoria por invalidez, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, certo? Ou na inexistência do auxílio-doença, a partir da data do requerimento da aposentadoria por invalidez, certo? Término da aposentadoria por invalidez. Primeiro, pela morte. Segundo, pela cessação da invalidez. E terceiro, retorno à atividade. Então, quem recebe aposentadoria por invalidez não pode trabalhar. O que acontece? Muita gente recebe aposentadoria por invalidez e começa a trabalhar com bico ou fazer trabalho autônomo. Se isso aí for denunciado ou o INSS descobrir ou houver cruzamento de dados, ele vai perder o direito à aposentadoria por invalidez. Então, cessa pela morte, pela cessação da condição de inválido, digamos que o indivíduo faça uma cirurgia ou tem aí uma prótese super moderna que faça cessar a incapacidade, ele vai perder o benefício de aposentadoria por invalidez. Ou, quando ele voltar a trabalhar, também cessa o benefício. Ah, legal, professor. Para encerrar a nossa aula. Professor, e se houver a recuperação da capacidade? Cessa o benefício? Cessa de imediato? Qual é a regra da recuperação da capacidade? Gente, a recuperação da capacidade, ela tem duas regras. Se a recuperação ocorrer dentro do prazo de 5 anos, digamos que o indivíduo se aposentou por invalidez, e antes de completar 5 anos, ele recupera a capacidade, se ele for um empregado, ele vai voltar a prestar serviço na empresa e aí há a cessação imediata da aposentadoria por invalidez. Agora, para os demais segurados, ou seja, avulso, segurado especial, contribuinte individual, segurado facultativo, em caso que eles recebam a aposentadoria por invalidez, mas que não ultrapasse 5 anos, eles vão continuar recebendo o valor da aposentadoria por invalidez, inclusive se voltarem a trabalhar pelo período de tantos meses quanto foram os anos que eles receberam a aposentadoria por invalidez. Espera aí, professor, não entendi. Então, quer dizer, se o indivíduo for empregado e ele recebe a aposentadoria por invalidez, mas recupera a capacidade e não ultrapassou 5 anos, corta de imediato. Perfeito, porque ele vai voltar a trabalhar na empresa que ele exercia atividade. Agora, para os demais segurados, ele vai ter direito a continuar recebendo a aposentadoria por invalidez pelos números de meses iguais aos anos de afastamento. Então, se ele ficou recebendo por 3 anos a aposentadoria por invalidez e recupera a capacidade, ele vai continuar recebendo, a partir da cessação da incapacidade, por mais 3 meses de aposentadoria por invalidez. Passou esse período, cessa o benefício. Ah, professor, e se ele recebeu por 2 anos a aposentadoria, o contribuinte individual recebeu por 2 anos a aposentadoria por invalidez? Aí ele vai ter direito ao benefício por 2 meses mais, mesmo que ele tenha retornado ao trabalho. Passou os 2 meses, cessa o benefício. Muda quando se ultrapassar o período de 5 anos. Ultrapassado o período de 5 anos, haverá uma redução gradativa, ou seja, independentemente de qual segurado seja, qualquer segurado, se ele tiver recebendo aposentadoria por invalidez por um período superior a 5 anos, caso haja recuperação da capacidade, haverá redução no prazo de 18 meses. No primeiro 6 meses, eles vão receber, mesmo trabalhando a aposentadoria por invalidez de maneira integral. Do 7º ao 12º mês, ele vai ter uma redução de 50% no pagamento do auxílio da aposentadoria por invalidez. E do 13º mês ao 18º mês, ele vai ter uma redução de 75% no pagamento da aposentadoria por invalidez. Ultrapassou o período de 12 meses, cessa o pagamento da aposentadoria por invalidez. O que é isso, gente? Está dizendo que ele vai trabalhar e receber a aposentadoria por invalidez? Vai.
Por quê? Porque, em tese, ele está fora do mercado de trabalho e o INSS entendeu que deve ser o quê? Verificado se esse indivíduo vai continuar trabalhando ou não. Por isso, ele vai receber esse benefício por mais um tempo, mesmo que esteja trabalhando, certo? Lembrando que a aposentadoria por invalidez ele não extingue o contrato de trabalho. A aposentadoria por invalidez ele torna o contrato de trabalho suspenso, ou seja, fica aguardando lá, ele fica com a vaga dele garantida lá na empresa, certo? Beneficiários. Quem tem direito à aposentadoria por invalidez? Todos os segurados. Então, o segurado, né, qualquer segurado que se torne inválido para efeito do regime geral, terá direito ao benefício. Lógico, essa invalidez ela tem que ser posterior, quando o indivíduo já seja segurado e esteja exercendo atividade remunerada, esteja trabalhando. Se for uma invalidez anterior à filiação, não terá direito ao benefício, certo? Por fim, obrigação, o aposentado por invalidez, ele está obrigado também a submeter a exame médico para apuração se ele ainda está incapacitado, certo? E também não está obrigado a nenhum tratamento que importe em cirurgia ou transfusão de sangue, certo? Normalmente, o aposentado por invalidez, ele faz aí a perícia médica de 2 em 2 anos, é um prazo bienal. No entanto, na prática, nem sempre ocorre assim. Por quê? Porque não há gente suficiente para fazer a perícia. Então, muitas vezes ele serve o quê? Por amostragem, por sorteio. Sorteia quem que vai fazer a perícia e quem não vai fazer quando atingir esse prazo de 2 meses. Certo? Via de regra, o pagamento é feito para o próprio segurado, salvo se ele estiver incapacitado mentalmente, que aí ele poderá ser pago ao cônjuge, pai, mãe ou representante legal. Paramos por aqui, então, deixamos o auxílio acidente para a aula que vem. Certo, gente? Para a gente continuar, a gente segue a partir da aula que vem. Perguntas, pessoal? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Professora, tem uma pergunta. Diga, Frau. Sobre a aplicabilidade da lei, com a mudança que teve, com a reforma previdenciária, se a pessoa entrou com uma ação para receber o auxílio doença, podendo ser convertido em invalidez futuramente, ela entrou antes das alterações da lei, antes da reforma. Porém, ela conseguiu o benefício só depois dessa reforma. Qual vai ser o tipo de lei, qual vai ser o cálculo considerado? O cálculo considerado será conforme a lei anterior ou a lei reformada? Aí depende. Por quê? Vai depender da situação dele ao momento da edição da lei. Se ele já tinha adquirido o direito, ele já estava qualificado para aposentadoria por invalidez, vai vigorar a lei anterior. Agora, se ele foi realmente caracterizado como inválido após a publicação e a validade da lei, aí já vai ser a edição da nova, já vai observar a nova regra. Isso se não tiver uma regra de transição, porque, por exemplo, a aposentadoria tem regras de transição. Tem o que era antes da reforma, tem o que ficou depois da reforma e tem período de transição, que é uma regra que é o meio termo entre as duas. Mas no caso do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, vai depender do momento em que ele faz jus ao benefício. Se ele já estava incapacitado permanentemente, já tinha havido essa comprovação, e mesmo que haja a entrada da lei em vigor, ele vai ter direito a pleitear, a receber com base na antiga legislação. Estamos fazendo isso por quê? Essa pergunta por quê? Porque normalmente com a edição da nova lei, os pagamentos, em razão da nova média aritmética, das novas formas de cálculo, eles normalmente vão receber menos com a reforma, né? Antes recebia um valor um pouco superior, certo? Então vai depender, Rafaela, da situação dele no momento da edição da lei. Se ele já tinha adquirido o direito, já tinha preenchido os requisitos da lei anterior. Agora, se não, ele foi pleitear posteriormente essa aposentadoria por invalidez e comprovou posteriormente, ou se essa invalidez ela se decorrer no momento posterior à edição da lei, ele não vai fazer jus à legislação anterior e será enquadrado na nova legislação. Entendi. Obrigada. Nada.
Gente, tranquilo? Tudo beleza? Tudo certo? Fechado? Tranquilo, professor. Boa noite. Foi encerrado.